Agora vamos receber a missionária, né? Missionária Muniz, que está trazendo uma palavra diretamente dos céus para os nossos corações. Glória a Deus, aleluia. Glória seja dada ao Senhor. Quantos estão felizes com o Senhor Jesus? Aleluia, glória a Deus. Estou muito feliz de estar aqui novamente. É uma casa a qual nós nos sentimos muito amados, muito queridos. E é a casa onde o Senhor habita. Aleluia, trago a paz do meu esposo, pastor Jonathan Ignácio, que não pôde vir porque está trabalhando, mas deixou a paz. Aleluia. Quero agradecer o pastor dessa igreja e toda a comitiva, a Dê, que nos fez o convite com muito carinho. E estamos aqui para falar que Jesus é bom, que Jesus é maravilhoso, que Ele já está aqui na casa, aleluia, e que se você der lugar, Ele vai fazer o milagre acontecer, aleluia, aleluia. Enquanto você abre com muito carinho a sua Bíblia, em Gênesis 16, eu quero compartilhar um texto, aliás, um versículo, ao qual o Senhor colocou em meu coração e falou poderosamente comigo nessa palavra. E eu confesso para vocês que eu estou aqui temendo e tremendo, mas grata ao Senhor por essa oportunidade. Gênesis 16, versículo 13. A parte B do versículo diz assim: Tu és o Deus da vista. Em outras versões diz: Tu és o Deus que me vê. Aleluia. Quando a Bíblia fala dessa palavra, ela traz a história de uma mulher chamada Agar, ao qual sofreu muito, teve uma história muito sofrida. Mas não foi por causa da história sofrida que ela carregava que o Senhor deixava de vê-la. Eu não sei qual a forma que você entrou nesse lugar, mas eu quero te dizer que o Senhor te vê. E que a última palavra, diga comigo, a última palavra, ela vem do Senhor. E eu quero te convidar a orar comigo. Cortaram a árvore cheia de vida, cortaram, e os frutos que ela produzia se acabaram. E chega alguém e diz: acabou a história aqui. Mas ainda bem que a resposta vem do céu, e a última palavra quem determina ainda é Deus. Alguém diz: só restou raiz, mas Deus diz: tem vida aí, eu vou restituir. Será que você pode adorar e declarar
Deus minha vida restaurar. Restaurou os meus sonhos, restaurou a minha fé, e sobre a minha saúde Ele me colocou de pé. Restaurou a minha casa e a minha família, e hoje todos nós nos servimos com alegria. E toda vez que eu escutava alguém dizer até tinha estrutura, mas ia morrer, Ele me lembrava da promessa para não desanimar. Essa promessa, ela me dizia, essa promessa me garantia, aleluia, que ainda há esperança. Será que você pode ser instrumento de Deus nessa noite para alguém? E deixar o Senhor te usar um pouquinho para essa pessoa que está ao seu lado, e declarar para ela: ainda há esperança, porque Deus, Ele ainda não colocou um ponto final. Ainda há esperança, seja qual for a área. Se Deus disser que há, então há. Ah, se eu fosse você, eu já começava a adorar, porque vai ter festa no lugar, porque Ele está presente. Ele vai começar a regar, vai ser lindo, o que você irá contar, e você vai dizer: eu fui uma árvore cortada. Você crê que você vai dizer: eu fui uma árvore cortada, mas ao cheiro das águas vi minha família, Deus, salvar. E você senta dando glória a esse Deus. Vocês não me abandonam não, tá? Deixa Deus usar vocês aí. A narrativa do texto ao qual nós lemos em Gênesis, capítulo 16, versículo 13. Agar vai professar que Deus é o Deus que a vê. A história de Agar, para quem não sabe, é uma história que é parecida com a de muitas pessoas que foram usadas, rejeitadas, esquecidas e feridas pelas circunstâncias da vida. Agar, ela não era a personagem principal da história, mas o Senhor fez questão de escrever e ressaltar o nome dela nesse livro. Enquanto os homens a viam apenas como uma serva, Deus a viu como uma mulher com dores, sonhos e necessidades. Agar, ela nos ensina que Deus vê aqueles que o mundo ignora. E quem era Agar? Agar, ela era uma serva egípcia, a qual, quando Abraão e Sara passaram no Egito, provavelmente a resgataram e a levaram com ela. Ela vivia como uma escrava. Ela não tinha o direito de escolha. A sua vida era decidida pelos outros. Mas um dia, Sara, cansada de esperar a promessa de Deus, resolveu agir por conta própria. Sara tomou Agar, fez ela se deitar com seu marido Abraão e lhe concederam um filho. E eu comecei a conversar com o Senhor sobre essa história.
questão é que às vezes nós estamos tão desesperados na vida para resolver uma situação a qual humanamente achamos que não tem solução, que ao invés de esperar, se você quiser abaixar um pouquinho, porque a pregadora ela grita um pouquinho, sabe? Ao invés de esperar Deus entrar em ação, ela foi agir com as próprias mãos. Só que quando nós agimos com as nossas mãos, nós não pensamos no futuro. Nós pensamos apenas no presente, em resolver a situação. Sara em nenhum momento pensou que Agar gerando, ela poderia brilhar um pouquinho mais. Porque é assim. Quando nós estamos dentro de uma igreja, e eu já trabalhei em alguns departamentos dentro da igreja, a liderança, muitas das vezes, para resolver algumas buchas, pega qualquer um e coloca na frente. Não, eu não vou não, deixa ela. Só que muitas das vezes, a tua precipitação é apenas o caminho para alguém chegar aonde Deus quer levar ela. E você acaba sendo canal. Só que aí quando Deus pega a Agarzinha e começa a usar ela, você não gosta. Só que não foi você que colocou lá. Como assim? É muito fácil colocar alguém para pagar preço, alguém para escolher louvor, alguém para solar louvor e querer levar o mérito. Pera lá. Se ela tivesse esperado no Senhor, o tempo dela ia chegar. Não ia precisar ter rivalidade. Não ia precisar ter disputa. Não ia precisar ter contenda, porque quem caminha verdadeiramente com Deus, caminha, aleluia, para o alvo que é Cristo, e não para disputar qualquer coisinha banal. Aleluia. Eu tenho um filho, não parece, que vai fazer 18 anos. E ele toca muito. Gente, ele toca demais. O Rafael é uma bênção. Mas eu não tenho problema nenhum em admitir quando eu vejo alguém tocando melhor. E esses meninos que vieram aqui, Deus abençoe o ministério de vocês poderosamente. Poderosamente. Porque às vezes vocês entraram aqui para tocar e falaram: ah, meu Deus, eu vou lá tocar. Me chamaram. Só que Deus ainda vai usá-los nessa geração para alcançar muitas almas. Porque a adoração de vocês não foi da boca para fora. A adoração de vocês fez o céu se abrir nesse lugar. Caminhar com Cristo é isso. É entender que todos foram chamados para algo específico. Só que Sara não entendeu. Ela se precipitou. Ela quis, humanamente falando, tomar a frente do Senhor. Mas ela não quis arcar com as consequências. Enfim, Agar engravida e começa a gerar. Deus não poderia ter cerrado a madre de Agar? Poderia. Mas o Senhor não fez isso. E conversando com o Senhor, eu falei: Senhor, por que isso? E Deus falou claramente para mim: quando eu faço uma promessa, eu cumpro. O engraçado é que Deus não olha só para as poderosas e poderosos que carregam o título. Porque Sara carregava o título de esposa de Abraão. Sara, ela era aquela a qual o Senhor daria o filho da promessa. Só que quando Deus decide expandir, quando Deus decide alargar tendas, eu quero te dizer que Sara vai gerar, mas Agar vai gerar também. Porque Deus não está preocupado com status. O Senhor não está preocupado se tu canta melhor, se tu prega melhor, se tu pula melhor, se tu grita melhor. Ele não está.
O Senhor é o Deus dos poderosos, mas também é o Deus dos improváveis. Só que nós não entendemos que quando tentamos acelerar as promessas de Deus, criamos problemas que Deus nunca planejou. A ansiedade, ela gera decisões perigosas. E nem toda oportunidade é direção de Deus. Nem toda. Sara quis ir pelo mais fácil. Mas na hora da consequência, doeu nela. E assim conosco também. Quantas decisões nós tomamos por precipitações? E quantas frustrações nós vivemos por conta dessas decisões? Acontece que Sara acabou ficando ferida nesse período. E quando nós estamos feridos, nós não conseguimos fazer nada além de ferir quem está perto. E isso é um alerta para nós, igreja. É um alerta. Eu vivi uma situação que a minha criação com a minha mãe, ela não foi uma criação normal. Devido a muitas coisas que a minha mãe passou e eu saí de casa muito cedo. E era muito difícil, pastora, eu conviver com a minha mãe. Porque a minha mãe, ela não sabe abrir a boca, a não ser para criticar. Até um café. Se eu passar forte, ela fala, tá muito forte. Se eu passar fraco, ela fala, ai, não tá bom, tá muito fraco. E aquilo ali, por muito tempo, eu carreguei. Só que um dia, orando por ela, o Senhor falou comigo. Sabe por que ela fere? Porque ela precisa de cura. Deixa Deus te usar para curar ela. Deixa Deus te usar para curar alguém. Entenda que você e quem está perto de você tem o mesmo direito de florescer, de crescer, de gerar e produzir. Não é porque você está um pouco mais à frente na gestação espiritual que a outra pessoa também não tem direito. Engraçado que quando Maria descobriu que ela estava grávida, para onde que ela correu? Para a casa de Isabel, que também estava gerando e já estava 3 meses adiantado. E o mais incrível nessa história, não fugindo de Agar, é que Isabel foi humilde para entender quem estava chegando. E Maria foi mais humilde ainda para entender que por mais que ela carregasse o Salvador, se não fosse a graça do céu sobre ela, ela não era nada. Glória a Deus, Pai, aleluia. Oh, meu Deus, podemos carregar título. Podemos carregar cargos. Mas entenda que se não for a graça e a misericórdia do Senhor sobre a minha e a tua vida, nós não somos nada. Nós não geramos nada. Nós não produzimos nada. E por que florescemos? Por causa da graça. E o que acontece? Sem suportar a aflição, Agar foge. E tem horas que nós queremos fugir. Meu Deus. Tem horas que se nós pudéssemos, entrávamos dentro de uma caixinha e não saía. Só que eu quero te dizer uma coisa. Não saia sem a direção de Deus. Não entregue sem a direção de Deus. Não mova-se sem a direção de Deus. Porque sair sem a direção de Deus é pagar preço. É pagar preço, irmã. Com Deus é pagar preço. E sair sem a direção de Deus é pagar preço pior. Porque às vezes a gente está num lugar
gente começa com o olhar humano, porque nós somos humanos, né? Às vezes o louvor não me agradou, às vezes a palavra não agradou. E aí a gente, como ser humano, começa a colocar defeito. Ah, porque isso não me agrada. Ah, porque isso eu não quero. Ah, porque assim não é do meu jeito. Ah, porque eu aprendi assim. E aí a gente começa a se reprimir. Começa a querer entregar cargo. Aquele que toca já não queria mais tocar. Aquele que canta já não queria mais cantar. Aquele que prega já não quer mais pregar. Aquele que rege já não quer mais reger. Aquela que lidera não quer mais liderar. Só que eu vou te falar uma coisa. Para tudo tem um tempo. Tudo. O tempo de começar e o tempo de terminar. Deus, ele nunca despede ninguém sem honra, irmão. Deus, ele não despede ninguém envergonhado. Deus não despede ninguém sem honra. Deus não despede ninguém envergonhada. Vai chegar o tempo de entregar. Mas vai ser quando Deus falar que vai entregar. Não é por causa da aflição. Não é por causa da perseguição. Não é por causa que tu não está aguentando mais. Isso é a forja do Senhor na tua vida. Porque se sair fugida como fez Agar, vai ter que voltar envergonhada. Mas não se preocupa, porque o tempo está chegando. O tempo de sair está chegando. Só que é no tempo de Deus. Deus, ele conhece a tua força, a tua estrutura, o teu limite. E ele te diz, apenas seja forte, corajosa. Continua e não desista, porque eu, o Senhor, tenho tempo sobre todas as coisas. E então entendemos que quando chega o tempo do Senhor, tudo flui. Mas se sair sem a direção de Deus é pagar preço. Só que mesmo saindo fora da direção de Deus, a misericórdia do Senhor encontrou Agar. Encontrou. E o anjo fala para ela voltar. E ela obedeceu. Deixa eu correr. Parece que eu estou com um livro hoje, né? Misericórdia. Mas é porque a mente não está funcionando muito boa não, gente. Depois de Covid, depois de pneumonia, só Jesus para me dar vitória. Então o anjo encontra-se com Agar. Nessa fuga dela. E quando o anjo se apresenta, ela entende que Deus é o Deus que a vê. Eu quero te dizer, para mim não precisar ler isso aqui, que o que se resume nessa palavra é o seguinte: Deus, ele conhece o teu limite. Deus, ele conhece a tua estrutura. Deus, ele conhece até onde você vai aguentar com a tua força humana. Só que não é por causa da prova que você está passando que o Senhor vai te deixar sozinha, que o Senhor vai te deixar sozinho. Não, Deus já tem tudo preparado lá na frente. Deus já tem o poço preparado. Porque a palavra diz que o Senhor abriu os olhos de Agar e foi aí que ela enxergou o poço. A palavra não diz que Deus criou um poço. A palavra diz que o Senhor abriu os olhos dela. Muitas das vezes, o que está faltando em mim e em você é deixar que o Senhor abra a tua visão espiritual. Porque quando Deus entra e abre a visão espiritual, tudo muda. Até o nosso jeito de falar muda. Porque quando estamos
fora da visão espiritual, tudo é motivo para uma encrenca. Já viu? Eu não sei porque que o Senhor está falando isso de novo. Esse negócio de encrencar, de disputar, de achar. Ei, eu quero te dizer uma coisa com muito temor e temor. Deus tem um anjo nessa igreja que é o pastor. Para com esse negócio de que se fosse eu na liderança era melhor. Se fosse eu assim era melhor. Eu não tenho intimidade com os pastores daqui. Mas quando a gente entra numa igreja a qual ela verdadeiramente habita o Espírito Santo de Deus, a gente sente. E quem é a pessoa principal que busca por isso? É o pastor. E o pastor, quando ele determina algo, vem da parte do Senhor, não vem da parte dele. Então para com esse negócio de ficar fazendo encrenquinha, querendo falar que tu sabe mais, que tu faz mais, tu canta mais, tu prega mais. Para com isso. Deixa Deus nessa noite abrir a tua visão espiritual, para que você venha entrar de novo na comunhão e fazer verdadeiramente a vontade do Senhor. O problema é que quando não estamos verdadeiramente na comunhão, nós não conseguimos enxergar nada. Mas quando H decide abrir o coração na segunda vez que ela está no deserto, porque quando ela volta para casa de Abraão e Sara, aí o negócio muda. Porque quando você segue com obediência, o negócio muda. Aí vai ser Sara que vai mandar ela embora. Sara e Abraão que vai mandar ela embora. E não é porque, aleluia, ela não é somente porque ela estava com ciúmes, mas porque Deus tinha um propósito na vida de Agar. Às vezes o Senhor, Ele vai mandar a gente fazer umas coisas que nos deixa até meio confuso. Por que eu estou falando isso? Porque nós moramos aqui, em Cacilândia, 8 meses. Deus mandou a gente voltar para São Paulo. Nós voltamos. Ficamos 4 meses em São Paulo. Deus mandou a gente voltar. Voltamos. Ficamos mais 1 ano aqui. Deus mandou a gente para Brasília. Fomos. Deus mandou a gente voltar para São Paulo. Fomos. Passou 6 meses, estava tudo numa boa. Deus falou, agora vocês vão voltar para Cacilândia. Eu falei, Senhor, tem misericórdia. Porque Deus sabe a hora certa de te levar, de te trazer. Deus sabe a hora certa de fazer você sair. E Deus sabe aonde te faz florescer. Ah, mas eu tenho medo. Quem caminha com Deus não caminha com medo, caminha com fé. Quem caminha com Deus não caminha com medo, caminha com fé. Ah, mas eu não quero gerar, eu não sei o que vai ser. Não vai mesmo, porque quem está gerando o projeto em ti é Deus, não é você. Deixa Sara gerar a promessa dela, mas deixa H gerar também. Eu quero te dizer que Deus, Ele ainda é o Deus que enxerga além. Deus, Ele ainda é o Deus que enxerga no oculto. Deus ainda é o Deus que olha para aqueles a qual ninguém olha. É o Deus que dá oportunidade para aqueles que ninguém quer dar. Se um dia Deus me permitir contar o meu testemunho, você vai entender o que eu estou falando. Ninguém dava nada. Nada, absolutamente nada, por mim. Porque não tive uma rede de apoio familiar boa. Fui criada como adolescente
apanhando demais do meu primeiro relacionamento. E quando eu coloquei um ponto final naquele relacionamento, eu passei 3 anos morando na rua, e meu esposo é prova disso. E quando eu achava que não tinha mais esperança, o Senhor colocou o meu esposo na minha vida. Ele estava afastado da igreja. E o Senhor só permitiu ele se afastar para me conhecer e voltar para a igreja. E hoje nós caminhamos com Cristo para a glória de Deus. E é tão incrível, pastor e pastora, que há quase 15 anos atrás, o meu pai me mandou uma foto. E ele falou para mim assim: você conhece essa menina? Irmãos, acredite se você quiser, eu chorava. Porque eu falei, meu pai colocou um morador de rua dentro de casa. Diante do Senhor, eu estou no altar do Senhor. E eu chorava desesperada. E eu liguei para minha madrasta e eu falei: Hélia, o que está acontecendo? Quem está aí? Quem é que está aí na casa de vocês? Porque tinha a minha avó. E aí meu pai pegou o telefone e falou assim: você não conhece? Eu falei: não conheço. Ele falou: era você. Irmãos, aquilo ali veio como um choque. Porque eu consegui enxergar o quão maravilhoso o Senhor é. O quão Deus ainda transforma. O quão Deus ainda liberta. O quão Deus ainda tem esperança para aqueles que crêem nele. O quão Deus ainda olha a praga, a qual ninguém dá nada, ele ainda faz, porque ele é Deus. Eu não sei como está a tua vida. Eu não sei como está a tua família, como está o teu casamento ou qualquer outra área. Mas eu quero te dizer uma coisa: a última palavra, ela ainda vem do Senhor. Se Deus falou que vai acontecer, vai acontecer. Se Deus falou que Ele vai fazer, porque Ele é Deus, Ele não é homem para mentir. A questão é que nós esquecemos que Deus ainda é Deus de cumprir promessa, seja na vida de Sara ou seja na vida de Agar. Começa a trazer à memória aquilo que Deus falou com você. Porque quando Deus te chamou, Ele não chamou só você. Ele te chamou e chamou a tua casa. Ele te chamou e chamou os teus. Ele te chamou para florescer. Ele te chamou. Aleluia, não é para ficar prostrada, não é para ficar cortada. Por mais que esteja seca, cortada, humilhada, rejeitada, Deus te trouxe aqui para te dizer: vai florescer, porque eu sou Deus, a água que rega. Eu sou Deus que ainda te rego, mulher. Eu falei que eu vou fazer. E se Deus falou, Ele vai cumprir. Aleluia. Deus, Ele é o Deus que ainda olha para os improváveis. Deus, Ele é o Deus que faz milagre, porque eu sou um milagre, oh glória. E eu só tenho a agradecer a esse Deus, porque assim como Ele fez na minha vida, eu creio por mim e por você, que Ele ainda vai fazer. Deus proverá quando azeite e a farinha faltar e a minha força se esgotar. Deus proverá. Deus proverá. Mesmo cego me faz enxergar, mesmo falho me faz andar sobre as águas. Deus proverá. Ele proverá. Ele proverá na minha
vivo pela vista, não. Deus já está provendo. Deus já está provendo nesse lugar. Ele está provendo, e eu quero te fazer um convite nessa noite. Se por acaso você entrou aqui, sabe, no limite, eu quero te convidar a vir aqui na frente, para que os pastores da igreja façam uma oração por você, e que você saia daqui convicto que não vai ficar, que a situação não vai mais ficar do jeito que estava quando você saiu de casa. Porque Deus é o Deus que te vê. Ele é o Deus que provê. Ele é o Deus que cura, o Deus que renova, o Deus que liberta, o Deus que transforma, o Deus que vai fazer, vai fazer, vai fazer. Aleluia! E assim eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Irmãos, se coloque de pé em nome de Jesus. Para a glória de Deus, nós temos uma alma para Jesus. A minha alegria é quando eu ministro e alguém aceita Jesus. Eu quero te dizer que Deus te vê. Que você pode até não entender, mas assim como o Senhor marcou um encontro com Agar, Ele marcou um encontro com você. Eu tenho certeza que a sua vida não será mais do jeito que foi. Porque Deus é poderoso. Por isso nós vamos ministrar a bênção sobre a tua vida. E se você crer, você será uma nova criatura a partir de hoje. Porque Deus é poderoso. Nós não somos. Nós somos pais. Mas Ele não é. Ele é filho. Diga comigo: Senhor, nesta noite eu te recebo como meu único e suficiente Salvador. Escreve o meu nome no livro da vida, em nome de Jesus. Feche seus olhos em nome de Jesus. Pai, aqui está, Senhor, essa alma, confessando, Senhor, o teu nome nessa noite. Pai, nós queremos abençoar a vida do teu servo. Toma ele nas tuas mãos, faz, Senhor, tudo novo, Senhor. Repreende tudo aquilo que não te agrada e faz uma nova história. Coloca vestes novas em nome de Jesus, Senhor. Abençoa com toda sorte de bênção e que ele venha, Senhor, testemunhar aquilo que o Senhor vai fazer, porque nós cremos na vitória em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém? Quantos aí já tomaram posse da tua bênção? Tome posse, pois a palavra de Deus foi ministrada
e é ela que nos garante vitória. Amém? Só quero lembrar os irmãos, amanhã às 19h30 temos oração na igreja. Círculo de oração, momento de nós como igreja do Senhor estarmos aqui orando, clamando, apresentando as nossas vidas, as famílias da igreja, a liderança da igreja. Venha estar orando. Sexta-feira não temos nada. Este sábado também não teremos ensaio. Não teremos ensaio, mas nós teremos o culto ali com o Ministério de Louvor. Amém? Será o culto dirigido pelo Ministério de Louvor. Vai estar ministrando a palavra o pastor Jonathan. Acho que tem 2 grupos de louvor que vai estar conosco, né? E esperamos os irmãos. Nós temos culto, irmãos, um sábado por mês, dirigido pelos grupos. Se organize, venha estar conosco. A frequência tem sido muito pouca aos sábados. Venha adorar o Senhor juntamente com o Ministério de Louvor. Amém? Será um tempo de entrega, de adoração, de busca, de adorar, de quem sabe pular na presença.